Eu vou trazer aqui a última orientação, e aí a gente muda o slide para o mapa mental. Eu quero ensinar para vocês a técnica da ancoragem. Vocês conhecem a técnica da ancoragem? A técnica da ancoragem é a técnica da oferta, pessoal. É basicamente você botar um valor na mesa. Normalmente, quando a gente está falando de fechamento de contrato, de honorários advocatícios, é o advogado que bota a oferta na mesa. Quando você está atuando, por exemplo, com resolução de conflitos, aí depende. Você pode fazer a oferta ou esperar a oferta. Agora, saiba apenas de uma coisa: oferta tem poder. E esse poder atua lá no sistema 1 de quem ouve a oferta. Meio que prende o cérebro da pessoa no valor ofertado. E por mais que ela não goste do valor, quando ela for pensar numa contraproposta, ela está que nem um barco ancorado, por isso que chama ancoragem. Ele circula em torno da âncora. A não ser que essa âncora seja muito mal jogada e arrebente a corda. Isso acaba com a negociação. Eric, ancorar é errado? Não. Ancorar é poder. Você tem que saber como o cérebro funciona. Se você ancorar, a outra pessoa ela vai dar um desconto natural em cima do valor oferecido. Porque é do ser humano. Então, ela vai ficar ancorada pelo sistema 1, e aí vai vir o sistema 2 dela que vai dizer assim, não, preciso escolher o que é melhor para você. Ela vai ajustar para baixo. Então, nas minhas aulas, por exemplo, quando eu ensino as pessoas a peticionarem ação de responsabilidade civil que não tem sucumbência recíproca, eu sempre digo, a parte de danos morais não tem sucumbência recíproca, eu sempre falo, ancora o juiz para cima. Porque ele sempre vai ajustar para baixo o valor que você pediu. Sempre. Tivemos agora uma ação de companhia aérea, né, que a Ana ganhou para a gente fez exatamente isso. Não deu outra. Eric, mas o que é uma ancoragem bacana? Uma ancoragem bacana em torno de 20%. Então, se o valor que você considera justo para os seus honorários é um valor de 50%, é razoável você, na primeira proposta, oferecer 60%. Porque a pessoa vai tentar fazer um ajuste. E um ajuste de mais ou menos 20% para baixo é um ajuste razoável. O que é uma ancoragem arrojada? Entre 20 e 40, acima de 20 até 40, é uma ancoragem arrojada. Agora, existem as ancoragens ofensivas, né? E aqui você tem que estar muito preparado, porque quem que não tem aqui o cliente sem noção? Todo mundo tem o cliente sem noção. O cliente vai virar para você e já vai dizer, eu te pago tanto para fazer isso. Ao invés de mandar ele tomar no c***, que vai ser a vontade que você vai ter, você vai tomar o copo com água, dar uma bela respirada e dizer o seguinte para ele. Você vai negar veementemente aquele valor, com extrema educação, vai dizer que você não considera esse acordo e vai colocar uma referência de valor. Se ele se antecipou para fazer isso, é porque ele ainda não discutou. Então, naquele momento, você vai rapidamente explicar o valor agregado do seu serviço, tanto quanto custa para você fazer, quanto o benefício que você vai gerar, e aí você vai ou trazê-lo para um trilho razoável, ou vai dar uma saída honrosa, porque afinal de contas eu vou te ensinar ainda a usar um gatilho hoje. Sempre que eu falar de gatilho, pensa no sistema 1. É aquilo que acontece muito rápido no nosso cérebro, que é o gatilho do desapego, tá certo? Então você vai ou botar esse cara no trilho, ou ele vai sair, depois ele vai voltar sozinho. Você vai ver só como é que isso funciona. Agora eu vou pedir para o pessoal da técnica, pessoal da Ava Educação, colocar para mim aqui o mapa mental. O mapa mental vai ser fundamental para a gente olhar o passo a passo de como isso vai acontecer no seu dia a dia, quando o cliente que você captou pela internet aparecer lá no seu WhatsApp. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai sair desse troço
um tanto quanto abstrato, que também eu estou achando que não foi tão abstrato assim, pela reação de vocês, e nós vamos vir bem para o concreto mesmo, bem para o dia a dia, para dizer assim, olha, eu faço isso, 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 eu preciso quebrar as minhas objeções assim, assim, assado, é esse mesmo. É esse aí. Oi? Isso, isso. Isso, é só você abrir esse, deixar bem grandão, que daí eu vou usar. A gente vai dividir essa parte em 3, né? Na verdade, essa palestra toda está dividida em 4, mas a primeira já foi, que são os fundamentos, obrigado, que são os fundamentos da negociação. Agora, pessoal, a gente vai começar com o beabá do atendimento, depois eu vou te ensinar os gatilhos mentais, ou seja, eu vou te ensinar a usar o sistema 1 do seu cliente para quebrar as objeções dele mesmo. A gente não quer que ele pense muito, a gente quer que ele feche o contrato. E aí, eu vou até ensinar você a montar um funilzinho de WhatsApp para poder fechar o contrato, ou encaminhar, pelo menos, o cara que caiu no seu WhatsApp para uma reunião com você, tá certo? Então, olha aqui, a primeira fase que nós temos, lembra que eu falei da preparação? Cara, nós somos brasileiros. A gente acha que sabe tudo. E nós não nos preparamos para as nossas reuniões. Então, vamos nos preparar, tá certo? Vamos nos preparar para as reuniões. O que está em jogo? Né? Pergunta para você mesmo, quando você vai encontrar um cliente, antes de você encontrar o cliente, pergunta assim, cara, o que está em jogo? O cara, por exemplo, que te procura, como aconteceu, eu posso contar essa história, uma história pessoal, aconteceu com o meu pai, quando ele tinha uma execução de título extra, vê se pode, uma execução de título extrajudicial, portanto já começou com uma execução, que tramitava há 20 anos. 20 anos. E o coitado não recebia um centavo. Ele chegou no outro escritório de advocacia, que era um escritório de um amigo meu, e dizia, eu quero receber esse valor aqui. Então, quando ele conta a história para o advogado entende a dor dele. Porra, esse cara está há 20 anos tentando executar um direito sobre o qual não tem nenhuma controvérsia. O cara já tinha um título executivo desde antes. O cara já tinha um contrato. E, obviamente, a ganância. Qual o valor dessa execução? 100 mil reais. Não, senhora, só 100 mil reais era lá atrás, quando você executou. Deixa eu mostrar aqui para você agora, porque tem juros de correção monetária. Agora são 200 mil reais. Meu pai ficou com os olhos desse tamanho assim, falou, putz, eu pago qualquer grana para esse cara resolver esse troço rápido para mim. Como esse problema afeta a vida do seu cliente? O advogado, quando fez as perguntas para o meu pai, ele entendeu que meu pai era aposentado. Ele entendeu que meu pai recebia o piso do INSS, que são 1.300 e poucos reais. E que ele é casado com uma mulher que também recebe o piso. E que, portanto, a receita dos dois era inferior a 3 mil reais por mês. Então, veja como que isso afeta o problema da vida do meu pai. Simplesmente, se ele recebe 200, 300 mil reais, ele ganha uma tranquilidade financeira que ele não tinha. Não é verdade? Então, isso muda a vida dele. E cada cliente que bater a sua porta vai ter uma história de vida que vai ser compreendida por você, para que você ofereça o melhor acordo para que ele finalmente te contrate. Isso é se preparar, é entender o que está em jogo, é fazer para você mesmo essas perguntas para depois você poder entender o seu cliente. Outra coisa importante, qual o nível de urgência? Quais as soluções técnicas para o problema? Quando você mostra numa primeira conversa algumas soluções técnicas, exemplo, o Zé, Marcelzão, ele estava falando aqui agora de vários sistemas de busca de bens, que, eu mesmo, não sei se você sabe, mas até semana passada eu era juiz federal, eu fui juiz federal por 19 anos, muitos daqueles sistemas de busca de bens eu não conhecia, quanto mais o seu cliente. Então, se você vem com esses nomes bonitos, não, porque tem um sniper, porque tem não sei o quê, esse cara entende. Gatilho da autoridade. Quem que não quer contratar um grande especialista na área? Tá certo? Então, você tem que já dominar algumas técnicas e soltar assim aos poucos para o seu cliente, para ele perceber
a autoridade. Agora, nada disso vai funcionar se a pessoa não te escutar. E ela só te escuta no momento que você fizer com ela uma conexão. Se você não se conectar com a pessoa, pessoal, a pessoa não te escuta. Ela está pensando na morte da bezerra. Tá certo? Como você se conecta com alguém? Cara, fazendo perguntas. A melhor forma de você se conectar com uma pessoa é você deixar claro que você está interessado por ela. Todo mundo tem essa carência, todo mundo gosta de atenção, né? Então, faça perguntas. Perguntas demonstram interesse. Só que, pelo amor de Deus, não faça perguntas e depois comece a viajar. Se você estiver, por exemplo, numa reunião virtual com o seu cliente, faça perguntas e olhe para os olhos do cliente na hora que ele estiver respondendo. Éric, mas como que eu olho para os olhos do cliente numa reunião virtual, né? Porque você vai advogar no Brasil todo. Eu não tenho a menor dúvida disso. É assim que você vai ficar milionário. É assim que você vai gerar escala. Você olha para a câmera. Então, anota uma lição de ouro. Não seja narcisista e não fique olhando para o seu próprio retorno, para o seu próprio quadradinho na reunião do Zoom. Quando você faz isso, parece que você está olhando para o seu umbigo. E a pessoa que está olhando para você se sente desvalorizada. Olha para o buraquinho da câmera. Se precisar, pessoal, coloca uns adesivos com umas setas, coloca um troço atrás com uma aqui, entendeu? Mas não olha para você, olha para a câmera, porque na hora que você olhar para a câmera, a sensação de quem está do outro lado é que você está, olho no olho. Pô, esse cara é olho no olho, esse cara está prestando atenção em mim. Pronto, já gerou a conexão. E agora você precisa tirar a informação desse cliente. Comece com perguntas abertas, porque as perguntas fechadas geram uma resposta sim ou não, e depois vem aquele silêncio constrangedor, né? Então comece com perguntas mais abertas, entenda um pouquinho da vida dele, me conta um pouquinho sobre você. Cara, pensa só, quando você vai no médico, de que médico você gosta? Daquele que se interessa pela sua vida como um todo, ou daquele que simplesmente pergunta qual é o seu problema, te dá um remédio e você vai embora? Você fala, pô, esse cara não sabe de nada, né? Esse cara não quer nem saber, pô, eu estou preocupado ali com o meu filho, vai que o meu problema não é um problema emocional, não é verdade? E às vezes é mesmo, às vezes não é. Então, perguntas abertas, elas trazem a possibilidade de você começar a pegar informação, às vezes até de você gerar um ponto específico de conexão. Às vezes o filho do cara estuda no mesmo colégio do teu filho. Às vezes a conexão não é assim tão próxima, mas sei lá, vocês têm o mesmo hobby, torcem para o mesmo time de futebol, gostam da mesma série do Netflix, sei lá, algum ponto de conexão vocês terão, né? Eu botei aqui alguns que vocês podem explorar: família, viagem, exercícios, cidade, esportes e hobby, né? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo de falta total de conexão. O Morel, mais cedo, ele virou para mim e falou assim: Éric, quando você for fazer a sua apresentação, você coloca uma camisa que a gente está dando para todo mundo, que é a camisa bacana que esse pessoal está usando aqui, a camisa dos tubarões, né? Aí eu falei, pô, vou colocar a camisa dos tubarões. Só que antes de mim, quem veio palestrar aqui foi o Euro Júnior. Vocês viram o tamanho do Euro? O cara é uma montanha de músculo. Aí eu subi para botar a minha camisa, aí ficou toda troncha. Eu falei, quer saber, eu vou ficar de terno mesmo. Vou usar a camisa. Ali não tem conexão com exercício. Eu tenho conexão com ele com outras coisas. Mas se eu fosse do estilo mais bombadão, talvez a gente ia ficar falando de academia. Pô, qual é o exercício que você faz? Qual é o suplemento que você toma? E é assim que os negócios acontecem, pessoal. É assim que as coisas acontecem. Tá certo? Mas muito bem. Gatilho da autoridade. Como eu falei para vocês, toda vez que você demonstra que você tem um conhecimento técnico diferenciado, você vai utilizar o gatilho da autoridade. E aí, você vai fazer a análise dos documentos que o cliente te mandar e vai produzir um diagnóstico. Se você for muito bem estruturado e conseguir fazer isso sem
perder muito tempo, ou então, se você estiver muito no começo, precisando dos seus primeiros clientes, você pode fazer isso sem cobrar. Agora, eventualmente, se isso dá trabalho, você precisa cobrar sim. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, a área do Marcelzão, que é a área de regulação de imóveis, né? Pô, não é um troço simples. Normalmente é um calhamaço de documentos que você tem que analisar, eventualmente você precisa se deslocar para o local do imóvel, não dá para você fazer isso de graça. E não faça, sabe por quê? Desvaloriza o seu trabalho. Ninguém valoriza aquilo que é fácil. Nós gostamos daquilo que é difícil. Então, podendo cobrar, cobra. Agora, nos casos mais simples, que chegam ali no WhatsApp, que você tem a possibilidade de fechar o contrato na hora, aí é outra história, porque você já está fechando o contrato. Tá certo? Definição de valor, pessoal. Primeira coisa, não subestime os seus custos. Você tem custos, eles podem estar escondidos num primeiro momento, mas cuidado. Se você aceitar fazer qualquer coisa por qualquer preço, você pode sair no prejuízo. Claro que às vezes aquele cliente, por exemplo, ele traz um valor agregado. Esses tempos atrás, tem um tempinho já, né, amor? A gente contratou uns arquitetos para fazerem um projetinho para a gente, de um apartamentinho lá no Rio de Janeiro. E aí, esse apartamento ia levar bastante tempo para ficar pronto, eles fizeram o projeto, a gente pagou para eles, ficou um projeto legal e tal. Só que, de repente, sei lá, esses caras conheceram alguém, criaram conexões bacanas e começaram a fazer uns apartamentos, umas casas, né? Nem apartamento, imagina, coitado de nós, uns apartamentos, umas casas, para a gente assim, tipo Bruna Marquezine, Anitta. De repente, sabe quanto eles cobraram da Anitta? Nada. De repente, eles deram de graça para a Anitta. Por quê? Porque eles ganharam uma baita de uma prova social. Agora, se você precisa de prova social, você pode até fazer um esforço. Mas depois que você tem isso, aí você precisa realmente valorizar o seu trabalho, porque esse valor agregado já não vai mais existir, tá certo? Precifique a ganância, eu já falei para vocês, né? Usem os critérios objetivos. Se alguém te contratar, por exemplo, para recuperar um crédito, se alguém te contratar para fazer uma execução, essa pessoa tem que saber como isso é difícil. O tempo que ela vai levar, mas o tempo médio que você, no seu escritório, leva para resolver esse tipo de problema. Ou então a taxa de sucesso que você tem, comparada com a taxa de sucesso do resto do mercado. Então, esses critérios objetivos ajudam você a precificar o seu valor e ajudam a pessoa a entender o valor que você cobrou, né? Já falamos da ancoragem e também já falamos que você deve ter no bolso alguns planos B, C e D. Ou seja, várias propostas, pacotes diferentes para a pessoa te comprar. Porque às vezes é aquilo, né? Ela não tem fluxo de caixa, então ela tem que parcelar, então você tem que estar preparado para um parcelamento. Você pode eventualmente jogar um valor ancorado num valor um pouco maior, que você já faria à vista, mas na verdade você parcela aquele, que você já faria parcelado, mas você eventualmente joga aquele valor como sendo valor à vista, e aí para parcelar você joga um valor um pouco maior. Com o tempo vocês vão aprendendo, a gente também vai ensinando esse tipo de técnica. Abre-se aqui um campo enorme. Existem as permutas, né? De novo, na área de regularização de imóveis, é muito comum que se trabalhe com as permutas e tal. Então, tudo isso você vai aprendendo conversando com o seu cliente. E nunca se esqueça das perguntas de fechamento, aquele momento em que você vai fechar o contrato. Então, você tem que, assim, você está lá para gerar conexão, para conversar com o cliente, mas, acima de tudo, você está lá para fechar o contrato. Não é um papo de bar, apesar de, em algum momento, poder parecer. Então, você tem que estar pronto para fazer as perguntas de fechamento, porque o que você quer é fechar o contrato. Ali você é um vendedor, ali você quer fechar a venda. Então, assim, alguma dúvida? Entendeu tudo? Então, eu vou te mandar um contrato simplificado. E aí, pessoal, se você estiver fazendo a reunião online, o que é o ideal? O ideal, eu vou depois, se o pessoal da Ava Educação me permitir,
Eu vou depois, se o pessoal da Ava Educação me permitir, pedir para eles mandarem para vocês um material que é muito legal. É um contrato de honorários advocatícios, desses que vocês conhecem, que utilizando técnicas de neurociência, eu tirei aquele jeito difícil que os advogados escrevem e transformei tudo numa linguagem simples, mais sucinta, sem mudar a parte técnica, ou seja, com a mesma validade jurídica. Joguei isso para um ambiente de visual law. Já ouviram falar do visual law? Um ambiente gráfico bonito que traz o quê? Conforto cognitivo. Tudo aquilo que nos traz conforto cognitivo nos dá vontade de fazer. Esse contrato, o teu cliente entende em 2 minutos. E aí, com um software de assinatura digital, por exemplo, você já faz o cara assinar na hora. Ou seja, você acaba a reunião com o contrato assinado. Qual o valor disso? Não é verdade? Isso não tem valor. Porque se o cara fala, vou pensar, o vou pensar, você já está perdendo o cliente, ou está perdendo a venda naquele momento.